Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Degust Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O Nepal começa a retomar a tranquilidade após protestos violentos seguidos de nomeação de uma primeira-ministra interina. Milhares de palestinos abandonam a cidade de Gaza após alertas do governo israelense. A Defesa Civil relata pelo menos 50 mortos em novos ataques do governo judeu. Você vai entender o que acontece após acabarem os recursos dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um personal trainer suspeito de aplicar golpes em alunos que geraram prejuízo que chega a R$500 mil. 7 mineradores ficam presos em uma mina ilegal na Colômbia. Um ataque de leões contra um tratador leva ao fechamento temporário de uma área de predadores de um zoológico na Tailândia. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro testam uma proteína capaz de reduzir rejeição e custos no tratamento de lesões medulares. A partir de agora, no Jornal Mundial. Após a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não começou a cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Ela só vai ser executada quando acabarem recursos no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos falar ao vivo com Caio Teles para sabermos os próximos passos desse processo. Boa noite, Caio. Como vai funcionar isso? O relator Alexandre de Moraes vai decidir? Oi, João, boa noite. Sim, ele vai decidir, mas a decisão só deve ser tomada quando o processo transitar em julgado. Olha, desde o começo de setembro, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em um condomínio na área nobre de Brasília. Mas essa prisão foi definida em outro inquérito que apura se Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro atuaram para coagir os ministros responsáveis pelo julgamento da tentativa do golpe. No julgamento desta semana, a primeira turma do STF definiu os crimes cometidos e as penas a serem cumpridas pelos 8 réus do núcleo crucial da trama golpista, mas não entrou em detalhes sobre as penas de prisão onde serão cumpridas, né? Quando o cumprimento da pena começar, também caberá ao Alexandre de Moraes avaliar os pedidos de Bolsonaro e dos outros réus para mudar as regras da prisão. O advogado do ex-presidente Bolsonaro já sinalizou que pretende pedir a prisão domiciliar para Bolsonaro, que sofre com doenças de pele e as sequelas da facada que levou em 2018, entre elas crise recorrente de soluço. Abre aspas. Ele preenche todos os requisitos para ganhar o direito de prisão domiciliar, afirmou o advogado Paulo Bueno na manhã de quinta-feira, antes mesmo da conclusão do julgamento. Enquanto o local de prisão não é definido, advogados e especialistas trabalham com 4 hipóteses mais prováveis, todas em Brasília. O complexo penitenciário da Papuda, onde há uma ala VIP para presos vulneráveis, incluindo políticos e policiais. A Superintendência da Polícia Federal, a exemplo do que aconteceu nas prisões de Lula e Michel Temer. O Comando Militar do Planalto, um dos principais prédios do Exército na capital, onde já ficaram detidos outros militares, e a casa alugada por Bolsonaro no Jardim Botânico, onde ele já cumpre prisão domiciliar. Olha, são essas informações por hoje, João. Eu volto com você no estúdio. Uma boa noite para você, para a Vitória e para todos que nos assistem. Então tá explicado. Nós vamos continuar acompanhando. Muito obrigado, Caio, pelas suas informações. Um ótimo domingo para você. O Nepal começou a retomar a paz após a nomeação de uma primeira-ministra interina. O país enfrentou uma onda de protestos violentos que deixaram dezenas de mortos e levaram à renúncia do então premier. Com a suspensão do toque de recolher e a reabertura do comércio, o Nepal iniciou o sábado virando a página dos violentos distúrbios desta semana, um dia após a nomeação de Sushila Karki como primeira-ministra interina.
A presença de soldados e tanques foi reduzida nas ruas da capital, Katmandu, onde lojas e templos reabriram as portas. Na segunda e na terça-feira, a cidade foi palco de violentos protestos antigovernamentais, que terminaram com o parlamento em chamas e a renúncia do primeiro-ministro, deixando pelo menos 51 mortos e centenas de feridos. Sushila Karki, ex-presidente da Suprema Corte, se tornou a primeira mulher a comandar o governo do Nepal, com a promessa de restaurar a ordem e combater a corrupção, principal reivindicação dos manifestantes. Depois, o presidente ordenou a dissolução do parlamento e marcou a realização de eleições legislativas para 5 de março de 2026. A nova premier, de 73 anos, dedicou sua primeira ação neste sábado a visitar hospitais da capital e encontrar os feridos nos protestos, vítimas da repressão ordenada por seu antecessor, KP Sharma Oli, cujo paradeiro é desconhecido. Essa violência policial precipitou a queda do governo do então primeiro-ministro, líder do Partido Comunista e representante das elites nepalesas, que estava em seu 4º mandato desde 2015. Mais de 20% da população entre 15 e 24 anos está desempregada, segundo dados do Banco Mundial, e o PIB anual por habitante é de apenas $1.450, ou R$ 7.800 na cotação atual. Outras das tarefas imediatas que SARC deve assumir será garantir o retorno à ordem em todo o país, principalmente capturar os 12.500 presos que continuam foragidos depois que aproveitaram o caos dos distúrbios para fugir das prisões. Milhares de palestinos abandonaram ontem, carregando todos os seus pertences, a cidade de Gaza, rumo ao sul do enclave, conscientes que poderiam morrer no caminho devido aos constantes bombardeios israelenses. A guerra em Gaza ganhou novos capítulos de tensão, com dezenas de mortos, pressões internacionais por um cessar-fogo e uma votação na ONU em favor da criação de um Estado palestino. Mais de 250 mil palestinos deixaram a cidade de Gaza após a intensificação dos bombardeios e ataques na principal cidade da faixa de Gaza. A estimativa é do exército israelense. As Nações Unidas estimam que cerca de 1 milhão de palestinos vivem em Gaza e arredores. As restrições à imprensa e as dificuldades de acesso a muitas áreas impedem a verificação de forma independente dos detalhes fornecidos pelos militares ou os relatórios da Agência de Defesa Civil do território palestino. Neste sábado, o exército israelense lançou panfletos orientando os moradores dos distritos do oeste a deixarem a área, enquanto a Agência de Defesa Civil de Gaza informava sobre ataques aéreos contínuos. Estamos indo para Khan Yunis e não sabemos o que fazer. Estamos sempre mudando de lugar. Há pacientes conosco e não sabemos para onde ir. Não há zonas seguras. Eles não estão mirando na resistência, mas sim em nós civis. Somos mulheres, crianças e idosos e não fizemos nada de errado. Há quase 70 mil mártires na guerra agora. Israel enfrenta crescente pressão internacional para encerrar sua ofensiva, mas afirma que está decidido a desmantelar o Hamas, no que descreve como um dos últimos redutos do grupo. Nas últimas semanas, os militares israelenses concentraram seus ataques em edifícios que, segundo eles, foram utilizados por militantes do grupo islamista. A ONU e membros da comunidade internacional alertaram contra a ofensiva militar com medo de que piore a já grave situação humanitária na cidade de Gaza, onde a ONU declarou que há uma situação de fome extrema. Pelo menos 50 pessoas morreram nesta sexta-feira em operações militares israelenses na faixa de Gaza. Segundo a Defesa Civil, 35 das vítimas foram registradas na cidade de Gaza, sendo 14 delas em uma mesma residência. Ao longo do dia, o exército de Israel anunciou que estava intensificando sua ofensiva para tomar o controle da cidade, a mais populosa do território. Segundo os militares, os ataques em larga escala contra as infraestruturas terroristas e os edifícios convertidos em infraestruturas militares continuam, e o ritmo de seus ataques seletivos vai ser intensificado. A Alemanha, a França e Reino Unido pediram nesta sexta-feira, em um comunicado conjunto, o cessar imediato das operações militares israelenses na cidade de Gaza.
Após quase 2 anos de guerra, sem perspectivas de cessar-fogo entre Israel e Hamas, a Assembleia Geral da ONU adotou nesta sexta-feira uma resolução em favor de um Estado palestino, embora sem a participação do movimento islamista que governa Gaza. O fim do conflito e a libertação dos reféns israelenses que continuam em cativeiro desde 7 de outubro de 2023 parecem cada vez mais distantes, depois que Israel bombardeou o Catar na terça-feira, com o objetivo de atingir uma reunião de líderes do Hamas. O movimento islamista afirmou nesta sexta, sem apresentar provas, que seu chefe negociador, Khalil al-Hayya, sobreviveu ao ataque. O dólar operou em queda ontem, um dia após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, também caiu. O dólar operava em queda nesta sexta-feira, no dia seguinte à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 aliados por tentativa de golpe de Estado e ataque às instituições democráticas no país. Os investidores monitoraram possíveis reações do governo dos Estados Unidos. Às 2h42 da tarde, o dólar caía 0,79% a R$ 5,35. Mais cedo, às 13h26, a moeda norte-americana recuava 0,65% e era negociada a R$ 5,35. Na véspera, o dólar terminou a sessão em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,39. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, operava em queda no pregão. Às 15h13, o Ibovespa recuava 0,51% aos 142,4 mil pontos. Durante o pregão de quinta-feira, o Ibovespa bateu 144.012 pontos, nova máxima histórica intradiária. O noticiário político-jurídico doméstico segue chamando a atenção dos investidores que repercutem a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Veja a seguir, a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais a um personal trainer suspeito de aplicar golpes em alunos. E pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro realizam testes com uma proteína capaz de reduzir custos no tratamento de lesões medulares. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Notícias do mundo esportivo no Hora do Esporte, toda quarta, às 18 horas, com Eduardo Pires. Sábado News, todo sábado de manhã, com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo, com Clara Bezerra, às 19 horas. Sete mineradores estão presos em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia. A informação é da Agência Nacional de Mineração. Autoridades e moradores do município de Santo André do Quilichao, no departamento de Cauca, buscam os trabalhadores sob a terra com auxílio de máquinas. De acordo com relatos da imprensa, o deslizamento de terra causou o acidente na noite de quinta-feira. Com uma retroescavadeira, a equipe de resgate tentou ampliar a entrada do buraco para facilitar a busca. Cauca é um centro de operações de rebeldes que se afastam do histórico Acordo de Paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha Forças Armadas Revolucionárias aqui da Colômbia. Nessa região, os mineradores extraem ouro ilegalmente, muitas vezes sob as ordens de guerrilheiros que se beneficiam com esse metal e com o tráfico de cocaína. Os acidentes em minas são recorrentes na Colômbia, principalmente nas minas de carvão e no centro do país. A Procuradoria é um órgão de controle estatal, informou em dezembro que em 29 dos 34 departamentos se realizam mineração ilegal.
Uma lancha de turismo pegou fogo na tarde de ontem enquanto era abastecida em um posto de combustível em Inhamundá, no interior do Amazonas. O corpo de bombeiros controlou as chamas rapidamente e ninguém ficou ferido. De acordo com a prefeitura, 10 pessoas estavam a bordo no momento do incêndio. Todas eram turistas de pesca esportiva e seguiam viagem para a região do Alto Inhamundá. A empresa responsável informou que os clientes foram levados para um hotel e depois decidiram manter o roteiro da viagem. Em nota, destacou que a embarcação usava equipamentos de segurança modernos. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. No dia 4 de setembro, outra lancha de turismo pegou fogo na pousada Brutos da Amazônia, em Barcelos. 2 turistas de São Paulo ficaram feridos. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram o momento em que a embarcação foi tomada pelas chamas. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga denúncias contra o personal trainer Vinícius Antunes, de 36 anos, suspeito de aplicar golpes em alunas de Belo Horizonte e Nova Lima. De acordo com os relatos, os prejuízos somam cerca de R$500 mil. As vítimas são, em maioria, médicas e outras profissionais da área da saúde, com idades entre 25 e 40 anos, moradoras da região Centro-Sul de BH e de Nova Lima. Elas relatam que a abordagem acontecia pelas redes sociais. Primeiro, Vinícius adicionava pessoas próximas e em seguida enviava uma mensagem padrão, perguntando se a pessoa morava na região e oferecendo planos de aulas personalizadas. Segundo os relatos, ele dizia: "Vi que temos vários amigos em comum, que são meus alunos, para ganhar a confiança das clientes." Em nota, Vinícius Antunes negou as acusações, afirmou que não cometeu fraudes e disse que está devolvendo valores a alunos insatisfeitos com desacordos comerciais. Ele também declarou que está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. Após a contratação, as vítimas relatam que o personal apresentava supostos erros em cadastros e plataformas de pagamento, pedindo que os alunos refizessem as transações. Uma médica que não quis se identificar contou que contratou um plano anual de R$12 mil, teve apenas um mês de aulas e um prejuízo superior a R$40 mil. Outra vítima, também médica, relatou que pagou pelo pacote de treinos, mas que Vinícius começou a faltar logo no primeiro mês, apresentando justificativas semelhantes. Ela disse ainda que chegou a receber um comprovante de estorno, mas a devolução nunca ocorreu. Além das denúncias de alunas, Vinícius Antunes também é investigado por violência doméstica contra ex-namoradas, apurada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. 2 vítimas solicitaram medidas protetivas. No inquérito, ele é suspeito de estelionato amoroso, quando o relacionamento é usado para aplicar golpes financeiros. Segundo os relatos, ele abriu contas bancárias, contratou cartões de crédito e realizou empréstimos em nome das parceiras sem o consentimento delas. Um escritório de advocacia representa atualmente 10 vítimas entre alunas e ex-namoradas. O advogado responsável afirmou que as contas abertas em nome das namoradas eram usadas nas fraudes contra as alunas. Uma das vítimas relatou também consequências emocionais. De acordo com as vítimas, o registro profissional de Vinícius continua ativo e ele segue atuando em academias de BH e Nova Lima. Hora da gente saber como fica o clima para o domingo no Brasil. Boa noite, Marcelo. Oi, Vitória. Boa noite para você, para o João Pedro e boa noite para você. A região norte do país segue sob a influência da umidade amazônica. O domingo será de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde, que podem ser fortes em áreas do Amazonas, Acre e Pará. Rondônia e Tocantins terão calor mais seco, com máximas próximas dos 35 graus. Na região nordeste, o domingo será de sol forte e calor predominante, mas o litoral deve registrar aumento de nebulosidade e pancadas rápidas de chuva ao longo da tarde. No interior da Bahia, Piauí e Pernambuco, o clima segue seco e muito quente, com máximas chegando aos 36 graus. Em Fortaleza, manhã ensolarada e calor intenso. À tarde, há possibilidade de chuvas passageiras, sem previsão de acumulados significativos. A temperatura na capital cearense varia entre 25 e 32 graus, enquanto em Camocim, tempo abafado e parcialmente nublado. Pancadas rápidas podem ocorrer no final do dia, mas o sol predomina durante a maior parte do período, com temperaturas variando entre 26 e 31 graus.
No Maranhão e no litoral da Paraíba e no Rio Grande do Norte, a condição é semelhante. No centro-oeste do Brasil, o tempo será de calor intenso e clima seco, sobretudo em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Chuvas localizadas podem ocorrer em áreas do norte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O alerta de baixa umidade segue em vigor para boa parte da região. E na região sudeste, a região terá manhãs amenas e tardes mais quentes. Em São Paulo e Minas, a chance de chuvas rápidas e isoladas em áreas de serra, enquanto o Rio de Janeiro e o Espírito Santo terão predomínio de sol com algumas nuvens. E finalmente no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul terá tempo firme na maior parte das áreas, mas com chance de chuvas fracas no litoral sul. Em Santa Catarina e Paraná, o sol aparece entre nuvens com temperaturas agradáveis. Vamos ver as temperaturas para amanhã nas seguintes capitais. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 24 graus. Curitiba, no Paraná, varia entre 13 e 23. Manaus, no Amazonas, mínima de 24 e máxima de 32. Cuiabá, no Mato Grosso, mínima de 26 e máxima de 35. São Paulo, mínima de 18 e máxima de 26 graus. E no Rio de Janeiro, a mínima será de 22 e máxima de 28 graus. A todos, um bom domingo. Vitória e João Pedro. Obrigada, Marcelo. Um bom domingo. Um iceberg gigante que se desprendeu da Antártida há 39 anos, na época o maior do mundo, está derretendo em águas que se tornaram mais quentes, segundo os cientistas. O iceberg gigante A23 tem atualmente um tamanho de 1.770 km², com uma largura que atinge 60 km. Mas no início do ano, o imenso bloco de gelo cobria quase 4.000 km². Uma análise da AFP a partir de imagens de satélite do Serviço Europeu Copérnicos mostra o impacto das águas que se tornaram mais quentes. Ao se deslocar para o norte e, portanto, para regiões menos frias do Oceano Austral, grandes pedaços se desprenderam. O iceberg já foi o maior do mundo há 39 anos atrás. Se desprendeu da Antártida em 1986, antes de encalhar no Mar de Weddell, onde permaneceu preso ao leito oceânico por mais de 3 décadas. Em 2020 voltou a se movimentar, arrastado como outros icebergs pela corrente circumpolar antártica. Em março de 2025 voltou a encalhar, próximo à Geórgia do Sul, quando gerou receio de que ameaçasse a subsistência de pinguins e focas. O A23 terminou seu percurso contornando a ilha à medida que as fortes ondas e as águas menos frias deste oceano o desgastavam. A formação de icebergs é um processo natural e os cientistas estimam que o ritmo em que a Antártida os produz aumentou, provavelmente devido às mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas. Um ataque fatal de leões contra um tratador levou ao fechamento temporário da área de predadores de um zoológico na Tailândia. O caso reacendeu críticas às condições de segurança do local e ao uso de animais em espetáculos. O Safari World, que se apresenta como um dos maiores zoológicos a céu aberto da Ásia, suspendeu as visitas à área dos grandes felinos depois que um grupo de leões matou um funcionário de 58 anos nesta semana. Segundo autoridades, os animais liderados por um macho de 10 anos chamado Trump foram isolados em jaulas para observação. A inspeção identificou falhas graves, como cercas danificadas, sinalização insuficiente e falta de câmeras de segurança. Segundo o Departamento de Parques Nacionais, a licença do Safari World, que expirou em outubro do ano passado, ainda não foi renovada. O zoológico já enfrentava críticas por espetáculos como orangotangos lutando boxe e elefantes fazendo bambolê, por exemplo. Há inclusive suspeitas que os primatas tenham sido contrabandeados para a Tailândia. A posse de leões é legal no país, onde a população em cativeiro aumentou nos últimos anos, com quase 500 registrados em zoológicos, fazendas de reprodução, cafés de interação e residências particulares. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão testando uma proteína capaz de reduzir rejeição e custos no tratamento de lesões medulares. A Anvisa alerta que ainda não há autorização para o uso em humanos e cobra dados de segurança antes da próxima fase. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. Uma proteína criada a partir da placenta humana reacendeu a esperança de pacientes com lesão na medula espinhal, condição que até hoje não tem tratamento capaz de reverter os danos.
Desenvolvida pela UFRJ por mais de 20 anos de estudos, a poliaminina é uma versão do laboratório da laminina, proteína essencial no desenvolvimento embrionário que ajuda os neurônios a se conectarem. Aplicada na região da lesão, ela pode estimular os nervos a criar novas rotas e restaurar parte dos movimentos. Diferente das terapias com células-tronco, a poliaminina não provoca rejeição e pode ficar pronta no freezer do hospital para uso imediato. Os resultados já obtidos. Em cães paraplégicos, 4 de 6 voltaram a andar após a aplicação. Em pacientes brasileiros, 8 testados em protocolos acadêmicos apresentaram ganhos inesperados, como o controle de tronco e até passos com auxílio. Não houve registro de efeitos colaterais graves. Os próximos passos. A próxima etapa ocorrerá no Hospital das Clínicas do SP e na Santa Casa de São Paulo com pacientes de lesões agudas. A Anvisa ainda analisa a autorização para ensaios clínicos regulatórios em humanos. Antes, a agência exige mais dados de segurança. A poliaminina representa uma alternativa mais simples e acessível do que as células-tronco. É o único produto igual para todos, que pode ser aplicado logo após o trauma, sem manipulações complexas. A pesquisa ainda está em fase inicial, mas já é considerada uma das mais promissoras no campo da regeneração da médula. Se aprovada, milhares de pessoas poderão ter sua vida transformada, que hoje convive com a perda dos movimentos. João Pedro Coutinho volta aos estúdios do Jornal Mundial. Vamos torcer para dar certo, né? Sim, com certeza. Em nome da equipe do Jornal Mundial, a gente pede desculpas porque na edição de ontem não foi anunciada a reestreia do Comando 90 com a apresentação de Carlos Eduardo. Foi uma falha humana e a gente pede desculpas. Aproveitamos para comunicar que amanhã não haverá revista do domingo. Retornaremos com a nossa programação normal na terça-feira com Boa Tarde Mundo. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, feliz domingo. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.